Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. E se eu te contasse que é possível ser sócio de algumas empresas ou fundos imobiliários com pouco dinheiro? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre renda variável, sobre o mercado de ações brasileiras e fundos imobiliários. Neste vídeo não iremos conversar sobre estoques ou REITs, que são produtos americanos. Iremos conversar apenas sobre os produtos da nossa bolsa, que se chama B3. Irei te apresentar diferentes tipos de aplicações e conceitos para ajudá-lo a tomar a sua decisão. Mas lembre-se, você deve sempre levar em consideração a sua realidade. Então vamos lá. O que é a B3? A B3 é a Bolsa de Valores oficial do Brasil, responsável por organizar e garantir segurança às negociações de ações, fundos, derivativos e outros ativos financeiros do país. Ela atua como a infraestrutura central do mercado financeiro brasileiro, conectando empresas que precisam captar recursos a investidores que buscam rentabilidades maiores. E na prática, como funciona? Os investidores acessam a B3 por meio de corretoras ou bancos, seja pelo celular ou computador, assim tendo acesso aos produtos listados na bolsa. Para uma empresa ser listada na B3, ela precisa abrir seu capital e isso ocorre pelo processo chamado IPO, oferta pública inicial. No IPO, a empresa passa a vender suas ações no mercado, de modo a captar recursos para projetos ou expansões. A partir do momento que o investidor decide onde alocar seu dinheiro e efetua a compra do papel, a ordem de compra vai para o sistema da Bolsa de Valores e, posteriormente, o investidor obtém seu ativo em carteira. Há vários tipos de empresas listadas na B3 e de diferentes segmentos. Há empresas do setor financeiro, saneamento, saúde, energia, entre outros. Cada setor e cada empresa tem um risco diferente, assim como potencial de crescimento ou certa previsibilidade. Hans, como assim? Você não tinha falado que é renda variável e que não sabemos quando vai render? Sim, mas há empresas com contratos longos, o que torna as receitas recorrentes. Nisso, os resultados são consistentes e mais ou menos previsíveis quando se trata de dividendos. Porém, ainda há a valorização ou desvalorização da cota, por se tratar de renda variável. E um aviso: rentabilidade e lucro passado não quer dizer rentabilidade e lucro futuro. Mesmo com determinada segurança de algum setor específico, ainda se trata de renda variável. Então, como se proteger? Não colocando todos os ovos na mesma cesta. Antes de decidir qual empresa você vai investir, pesquise sobre o setor que a empresa atua, o que ela faz ou produz, se ela possui dívidas e como são os resultados operacionais. Mas onde eu encontro isso? Toda empresa listada na Bolsa Brasileira possui um site exclusivo ou uma seção dentro do site principal com informativos ao investidor. Essa parte se chama Relações com Investidores. É onde a empresa coloca todas as informações como balanços contábeis, dados históricos, relatórios de aquisições, resultados e outras informações. Porém, as informações não são padronizadas, então cada empresa tem um site diferente. Vou te mostrar dois sites de RI para você ver a diferença, lembrando que não é uma recomendação de investimentos. Aqui podemos ver o RI da empresa Itaúsa. Nessa página há resultados, fatos relevantes e comunicados ao mercado e aos acionistas. Já o RI do Banco do Brasil Seguridade tem layout diferente, mas também podemos encontrar os fatos relevantes, informativos e comunicados ao mercado, resultados entre outras informações. E tem ainda os sites e aplicativos de controle e gestão de carteira, que você pode cadastrar os ativos e também pesquisar informações sobre os mesmos. O site Meus Dividendos possui alguns indicadores, valores de proventos, comunicado, entre outras informações, que também são encontrados no RI. Investidor 10 separa as informações em tópicos, que geralmente são os mais procurados pelos cotistas. Porém, tenha em mente que esses sites costumam colocar as informações que o mercado geralmente procura. Se você quer alguma informação específica, provavelmente terá que recorrer ao RI da empresa.
E além da valorização das cotas compradas, o investidor também pode receber dividendos pelo lucro gerado da empresa ou juros sobre capital próprio. A diferença entre eles é que os juros sobre capital próprio têm retenção no imposto direto na fonte, enquanto o dividendo até o momento ainda não. E no mundo dos investimentos, há o chamado efeito bola de neve, onde você reinveste os valores que as empresas te distribuem e mês a mês você passará a ganhar mais. Um exemplo: pense que você comprou uma galinha. A galinha é o ativo vendido na bolsa e o ovo que a galinha põe é o dividendo. É como se você não consumisse o ovo que a galinha botou, mas esperasse que a galinha chocá-lo, criar o pintinho crescer e virar uma nova galinha, e agora você receberá 2 ovos ao invés de um. Isso é o que chamamos de juros compostos ou efeito bola de neve, onde podemos ver nosso patrimônio crescer quando escolhemos boas empresas de crescimento e reinvestimos o dinheiro recebido das empresas de valor. E novamente, não existe regra ou receita de bolo, até porque na maioria das vezes, empresas de crescimento muitas vezes com o tempo se tornam empresas de valor, que distribuem dividendos. E qual seria a melhor? Aí depende do seu objetivo. Se você quer uma renda recorrente, as empresas de dividendos fazem mais sentido, tendo em vista que você os receberá de maneira previsível. Agora, se você quer potencial de valorização maior no longo prazo, talvez as empresas de crescimento podem ser mais interessantes. Eu busco o equilíbrio, então para mim uma carteira mista costuma funcionar bem. Assim, além de equilibrar os ganhos, também diversifica a carteira, diminuindo o risco de altas exposições e concentrações. E juntamente com os ganhos expressivos do mercado acionário, misturo minha carteira com a classe de ativos chamadas fundos imobiliários, que irei lhes apresentar agora. Os fundos imobiliários são ativos listados em bolsa que nos permitem investir no setor imobiliário sem precisar comprar o imóvel físico inteiro. Como funciona? O fundo reúne o dinheiro dos investidores, chamados cotistas, e esse dinheiro é usado para comprar, construir ou financiar imóveis ou títulos ligados ao setor imobiliário. O patrimônio do fundo é dividido em cotas, que são negociados como se fossem ações na B3. Os fundos podem investir em imóveis físicos, como shoppings, galpões, escritórios, entre outros, títulos imobiliários, CRIs, LCIs e LH, projetos de construção e outros investimentos ligados ao setor imobiliário. Os fundos imobiliários são administrados por gestoras e cada fundo tem um tipo de gestão, podendo ser ativa ou passiva. Ativa é quando o gestor compra e vende ativos aproveitando oportunidades, e gestão passiva é quando, para qualquer ação, é necessária a aprovação dos cotistas em assembleia. A grosso modo, existem diferentes tipos de fundos imobiliários, que são classificados como fundos de investimento, onde o foco é em construção para vender ou alugar, fundos de tijolo, que são prédios já construídos e físicos, fundos de papel, que são títulos de créditos, e fundos híbridos, que misturam tijolo e papel. Hans, eu quero saber como nós iremos ganhar dinheiro com isso. Calma, você está muito apressado. Os FIIs geram retorno de duas formas principais. A primeira forma é a renda mensal, que são os dividendos. Eles vêm dos aluguéis dos imóveis ou dos juros dos títulos imobiliários. Geralmente é distribuído todo mês aos cotistas e para as pessoas físicas. Esses rendimentos podem ser isentos de imposto de renda, desde que o fundo cumpra certos requisitos. A segunda forma é a valorização das cotas. Assim como as ações, as cotas podem subir de preço na bolsa conforme o fundo se valoriza. O investidor pode lucrar vendendo cotas mais caras do que quando ele comprou. Só muita atenção! Antes de investir, você tem que se atentar em alguns detalhes. Como assim, Hans? Vou usar o exemplo de um fundo de tijolo, para ficar mais fácil de você entender. Por exemplo, em um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística, você deve pesquisar o tempo dos contratos do galpão, as localidades, se há mais de um galpão na carteira do fundo, a vacância, que é o tanto que o imóvel não está em uso,
o lucro ou prejuízo e algumas operações que o fundo fez, como compra ou venda de ativos. Aqui podemos ver algumas das informações que falei, como tipo de fundo e segmento, tipo de gestão, taxa de administração, valor patrimonial, vacância e último dividendo pago por cota. Neste outro exemplo, é um fundo de papel. Note que temos os mesmos tópicos, como tipo de fundo e segmento, tipo de gestão, taxa de administração, valor patrimonial, mas note que não há vacância, por ser um fundo de papel com carteira focada em certificados de recebíveis imobiliários. Você tem que escolher seguir o caminho que se sente mais confortável, evitando correr riscos desnecessários e evitando copiar o seu amiguinho. Afinal, o dinheiro é seu e a responsabilidade sobre o que fazer com ele é totalmente sua. Irei deixar todos os sites na descrição do vídeo, tanto dos utilizados sobre as ações quanto sobre os fundos imobiliários. Se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, comente aqui embaixo alguma dúvida, crítica ou sugestão e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!